Bora, bora! Silêncio aí, começar. Falar de laço hoje. Ô, José, tá indo pra onde? Olha o slide pra passar. Já quer tá aí? Passa aí, começar. Vai no mouse. Clica no mouse. A aula de hoje vai ser sobre laços. E aí, alguém tem alguma noção do que é laços? Para que serve? Qual a necessidade? Estrutura de repetição. Quais são? Quais são? Alguém já estudou? Qual? Ó, tem outra. Tem. Do while. Hã? Do while. Do while. Vai? Passa aí. São laços, passe. Não vai ter explicação. Estruturas de repetição que executam determinados comandos enquanto uma condição for verdadeira. Passe. Para que servem? Pode passar, tem explicação. Realiza um ciclo até uma condição de parada. Vai passando, né? Depois eu explico. Quando eu falar de tudo, eu explico. Pronto. Então, o que é basicamente o laço? O que é o laço? Eu tenho uma... Eu tenho um campo aqui que ele vai analisar. Enquanto for verdadeiro, ele vai passar para uma tarefa que vai ser executada. Após essa tarefa ser executada, ele volta para cá. Só que o que é que acontece? Aqui tem uma bifurcação. Por quê? Porque se a gente não tem essa bifurcação, o ciclo não para. Então, o que é essa bifurcação exatamente? É quando ele for falso. Enquanto se manter verdadeiro, ele está pegando o ciclo, jogando para fazer uma ação. Volta para o ciclo, analisa, vem para fazer uma ação. Se isso daqui for verdadeiro, isso daqui se mantém, ele vem. Se for falso, ele quebra o ciclo. Basicamente isso. Tem bicho de sete cabeças, não. A gente vai começar pelo for. Qual é a estrutura do for? O for, ali vai ter uma métrica. Tem apagador? Pega uma fruta. Né? Eu vou dar para ele. Você vai ter. E lembra a questão da condição da análise? Então, alguém sabe me explicar como é que o porquê dessa estrutura do for é assim? Analisa. Dá para ver? Todo mundo vendo? Todo mundo enxergando? Dá não, não vai dar não. Aqui, ó. Aqui, pô. Ah. Então, o que é que a gente vai fazer? Tá certo isso, exatamente. Na verdade, até o i passar o n, porque você tem um menor igual. Mas você tem um determinado valor do i, e aquela condição vai acontecer até o valor do i ficar maior do que o do n, enquanto isso acontecer i mais mais. Posso fazer o contrário, i com valor menor? Posso, i menos menos. Mas normalmente a gente usa i mais mais, porque por uma questão mais convencional de somando mesmo. Ah, mas se eu quiser parar um ciclo no meio do um for antes do i chegar no n, eu posso. Tem um break. Pode usar a condição. O mesmo break do switch é o break que você usa para quebrar um ciclo. Alguma dúvida até agora sobre o ciclo for? Passa aí. While e do while. Como é que é o while? Então, o while, você vai ter uma condição diferente do for. Enquanto for, você tem que determinar o começo, a análise até onde ele vai chegar e o i mais. No while, você vai usar o while
e dentro daqui uma condição. E ele vai seguindo até continuar essa condição. Isso daqui é permitido? Qual é a condição que está aí? Hã? 1. Se eu colocasse no código, vai funcionar? Por que não? Tem que ter alguma comparação? E aí, Dante, tá olhando tanto, vai funcionar? Gente, quem acha que não vai funcionar, levanta a mão. Eu não aceito gente sem votar, não. Quem acha que vai funcionar, levanta a mão. Não vale. Já teria todo mundo. Tô zoando. Bem, isso funciona. E a gente não determinou uma condição para ele. Tu concorda comigo que isso daqui está infinito? Mas a gente lembra do que eu falei para vocês? Que o ciclo ele não precisa ser quebrado apenas na condição. Ele pode ser quebrado com um break. Então, isso pode ser usado para você fazer um ciclo e dentro do seu código, dentro do ciclo, você coloca uma condição para quebrar o código. Hã? Isso. Então, você vai ter isso daqui. Então, tipo, isso daqui funciona? Funciona. É legal de usar? Às vezes. E se eu não colocar o break? O que é que gera? Hã? Hã? Se eu não colocar o break. A gente tem uma coisinha que chama ciclo infinito. Ah, mas como, o que é que ocorre? Ele fica no ciclo, sem parar, o tempo todo, repetindo aquele código, até ou você forçar a parada ou o servidor cair. Aconteceram algumas vezes já. É, né? Que triste. É. Oi. Rapaz, eu vou falar pra tu, não se faça a menor ideia. Eu só uso. Eu aprendi com um. Aham, é. Porque quando. Mas na verdade, em C, qualquer número diferente de zero é verdadeiro. É. Ele tem um. É. Isso. Seria falso, mas não seria um ciclo, né? O while ele analisa uma condição até ser verdadeiro. Enquanto for verdadeiro, ele está continuando rodando. A partir do momento que aquela condição for falsa, ele não faz mais. Tranquilo? Passa aí. Do. Então, para que serve o do while? Véi, o while basicamente você vai dar a condição para depois que você der a condição, ele ler o código. No do while é diferente. O que é que vai fazer? Você vai dar primeiro os códigos, depois que o. Bom dia. Ixi, eu ia fazer piada, mas tiraram o negócio que não pode comer no laboratório. Tiraram a plaquinha. Mas bem, o do while, basicamente, qual é a diferença do while para o do while? O while, ele primeiro vai analisar a condição para depois fazer o código. O do while, ele primeiro faz o código para depois analisar a condição. Basicamente, essa é a diferença. Alguma dúvida até agora? Passa aí. Comparação, passa. A diferença do código. Você vai ter no for uma questão mais complexa para determinar, que você vai ter a variável, a condição e o incremento, enquanto no while você só tem a condição e você vai ter os códigos aqui e o incremento você coloca no final, pode ser. E no do while você vai ter primeiro o do, comando, incremento, depois o while com a condição. E aí, qual é melhor de se usar? Hã? Ou tu acha que o while? O do while?
Depende para que você vai usar. Todos são Homens-Aranhas. No geral, eu consigo fazer alguma coisa. Ó, qual é a diferença dos três? Só a estrutura. Só a estrutura. Só que vai ter momentos que você vai usar, que você vai usar mais o for. Vai ter momentos que você vai preferir usar um while. Vai ter momentos que você vai usar o while infinito. Com a condição do breaker. No primeiro projeto de vocês, que é o Pac-Man, vocês vão ter um while infinito, porque você não tem a condição, você não vai determinar antes, você determina durante a execução do código. E se chegar na execução, você vai dar um break no while. Mas a princípio é o while infinito. Hã? Mais ou menos isso. Porque, tipo, o que é um while? Como é que o jogo vai funcionar? Você vai ter dentro disso daqui todos os códigos de jogo. Para dar a sensação de movimento. Porque concorda comigo que se você não está dentro de um while, como é que funciona? Tu tem que repetir o código várias vezes, porque senão o jogo está parado. Então, o while, ele vai servir para dar movimento ao seu jogo. É o mesmo código rodando várias e várias vezes, várias e várias vezes, várias e várias vezes. Na verdade, todos os jogos que ocorrem, eles ocorrem dentro de um ciclo infinito, né? Porque senão você não tem continuação. Ah, e quando dá aquele crash, que crasha o jogo? É porque tem algum erro no ciclo. Algum erro no código. É engraçado, porque em C tem condições isso é um mecanismo de defesa do próprio jogo. Quando ele analisa que tem um erro, que parou, que quebrou o ciclo, ele para. Muitas vezes em C, por exemplo, aqui, você vai dar um ciclo infinito, vai ter algum erro, ele vai ficar tentando analisar alguma coisa, não vai sair do local. E agora no Draco tem a questão vai chegar no ciclo infinito, vai chegar um momento que ele vai parar, que ele vai quebrar e você vai ser banido. Aí, então, tipo, isso são mecanismos de defesa para analisar. Ah, mas para vocês verem que, tipo, isso daqui tá presente em tudo, velho, que vocês vão fazer hoje. Para quem joga, se você vai, site dificilmente, mas site tem, só que tipo para funções bem específicas. Mas para tudo que gere movimento atualmente, você vai usar isso aqui. Animação, tal, um monte de coisa. Passa aí. Acabou? Pronto, é isso a aula de hoje.